Olá, meus queridos amigos, irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do Pastor Ricardo de Oliveira, esse que vos fala. É um grande prazer e um privilégio muito grande ter você aqui inscrito no nosso canal, a fim de partilharmos a palavra do nosso Deus, essa palavra tão maravilhosa que renova a nossa vida, nos dá esperança e, por certo, tem feito tão bem a tua vida e a minha. Somos muito gratos a Deus por termos a palavra dele entre nós. A palavra dele que, por certo, cada dia é nova. Né? Existe aí um falso conceito que muitos cristãos usam, que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Na verdade, a palavra do nosso Deus ela é nova a cada manhã. Essa é a colocação mais correta para que possamos entender que a palavra de Deus não precisa de renovação. O que se renova é aquilo que se torna velho. Renovar significa a atitude de tornar a fazer novo. E a palavra de Deus nunca envelhece, ela sempre é atual, ela sempre é viva e eficaz. Então, ela é nova. Todos os dias, quando você abre a palavra, ela sempre terá uma mensagem bíblica de Deus ao teu coração. Ela vai falar de uma forma exponencialmente grande para a sua vida. Então, por isso que ela é nova a cada manhã, a cada dia. Bom, o que nós queremos comentar aqui, hoje, no nosso canal, é acerca de um versículo que se encontra em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 5, que Paulo diz o seguinte: que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então está lá na primeira carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 5. Esse texto é para muitos irmãos que, quando abrem a Bíblia e o leem, encontram uma grande dificuldade de interpretá-lo. Encontram assim uma dificuldade muito grande na exegese desse texto e, por certo, falam: meu Deus, que texto é esse? O apóstolo Paulo dizendo que é para entregar para Satanás, o apóstolo Paulo desejando o mal de uma pessoa, o apóstolo Paulo fazendo uma entrega de um ser humano, nas mãos do diabo, de Satanás, que é o inimigo do homem, inimigo da igreja, inimigo da raça humana. Então as pessoas ficam assim um tanto desconfiadas até desta passagem e ficam assim um tanto temerárias, e temerosas também em interpretá-la, em fazer com que essa passagem tenha um sentido. Mas que nós vamos procurar fazer aqui com objetividade nesse vídeo de hoje é exatamente trazer um esclarecimento para os irmãos, assim, de uma forma bem objetiva, bem prática, a fim de que você possa entender o que Paulo quis transmitir nesta passagem, escrevendo ele a sua carta, primeira carta à igreja de Corinto. Bem, a cidade de Corinto era uma cidade altamente envolvida com a imoralidade. Era uma cidade envolvida com uma sexualidade bastante corrompida, pecaminosa, e era uma cidade do pecado, E muitos diziam, inclusive, quando uma outra cidade X ou Y se corrompia tanto quanto ou parecido com a cidade de Corinto, dizia-se num ditado popular antigo que aquela cidade tinha se corintianizado, ou seja, tinha aderido aos pecados de Corinto, porque a mesma passou a fazer as mesmas práticas que os moradores da cidade de Corinto faziam. Então, houve um caso na igreja de Corinto. Se você ler o versículo 1 da carta, no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo vai descrever o motivo da sua indignação. Ele vai descrever que houve um caso na igreja e que esse caso foi o seguinte: um rapaz, ou um homem, ainda não se sabe, diz que há entre vós alguém que foi capaz de ter relações sexuais com a mulher do seu próprio pai.
Então o apóstolo Paulo foi informado, alguns comentadores inclusive acreditam que ele foi informado pelos escravos da casa de Cloe, né? Porque esses homens, lá no capítulo 1, acho que versículo 11, se a memória não estiver falhando, diz-nos que esses homens relatavam para Paulo os fatos ocorridos ali, né? Então alguns acreditam que o apóstolo Paulo, foi informado por esses escravos ou por membros da própria igreja lá de Corinto, que não estavam assim satisfeitos com o que vinha acontecendo. E o que vinha acontecendo, aquele rapaz ou aquele homem, né, não se precisa muito a idade dele, né, então uns dizem que era um rapaz, outros falam que era um homem. Alguns até conjecturam que a mulher desse homem, não é? Esse homem já estava morto, a mulher era viúva. Já essa conjecturação, inclusive, nos comentadores, que essa mulher era uma mulher viúva, e há também uma conjectura de que essa mulher não era cristã. Ela não era crente da igreja de Corinto, era uma pessoa que não era crente em Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo não volta a sua palavra e nem entrega essa mulher na mão de Satanás. Então isso é interessante também observar, não é? Muitos não se detêm nessa curiosidade. Por que o apóstolo Paulo não entrega o casal na mão de Satanás? Ele só fala: entrega o homem, né, nas mãos de Satanás, para que sua carne seja destruída e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, porque ele não fala: eu entrego o homem e a mulher nas mãos de Satanás para que ambos sejam destruídos na carne, mas o espírito de ambos seja salvo no dia do Senhor? Não, Paulo, ele sentencia apenas o camarada que, por certo, era membrado na igreja. E a igreja não tinha tomado nenhum tipo de atitude. A igreja estava conivente, pode-se dizer, com aquela situação. A igreja estava conivente com aquele homem, com o pecado daquele homem. E a palavra que o apóstolo Paulo fala, né? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, né? As traduções normalmente colocam isso lá no versículo 1. Então a palavra imoralidade ali, o apóstolo Paulo usa a palavra grega porneia, que dá origem inclusive à nossa palavra portuguesa pornografia, né? A palavra pornografia, ela é derivada dessa palavra grega porneia, que quer dizer atos ilícitos sexualmente falando, fornicação, pecados da imoralidade, da carne, enfim, é usada ali pelo apóstolo Paulo. Paulo não usa a palavra grega moucheia, que fala exatamente do adultério. A palavra adultério, no grego, temos a palavra moucheia, mas Paulo usa a palavra porneia, que é todos os atos sexualmente reprováveis. E ele usa para falar da situação daquele homem que teve um ato incestuoso dentro da sua casa com sua madrasta, a mulher do seu pai. E Paulo não estava presente naquele momento ali na cidade de Corinto. Então ele diz: mesmo eu não estando presente, mas presente com o meu espírito, eu estou fazendo o seguinte: eu estou pegando esse homem agora juntamente com vós e o meu espírito. Não é que o espírito de Paulo saiu do corpo dele e foi até a cidade de Corinto, porque Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, acredita-se que Paulo estava na cidade de Éfeso, fazendo um grande trabalho nessa cidade, um trabalho no qual muitas vidas se renderam a Cristo. Muito das obras de Satanás foram desfeitas na cidade de Éfeso pelo ministério de Paulo. Então o apóstolo Paulo, por isso que ele fala: mesmo não estando presente, mas presente no espírito, junto ao vosso espírito, junto a vocês, eu estou entregando esse homem que cometeu esse ato nas mãos de Satanás, a fim de que a sua carne seja destruída, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Uma outra coisa muito importante de perceber e se perceber nesse texto é que o apóstolo Paulo não usa a palavra corpo. Ele não fala: estou entregando a Satanás o corpo
deste homem para que o mesmo seja destruído. Não. Então isso é algo muito interessante. Paulo não usa a palavra corpo, que no grego nós temos a palavra soma, para falar de corpo. Mas Paulo usa a palavra sarx, que é a palavra para carne. E dentro da teologia paulina, a palavra carne, ela tem uma conotação que fala da natureza, da inclinação da natureza pecaminosa, contrária à vontade de Cristo e à vontade de Deus, e que resiste à ação do Espírito Santo, a natureza carnal, que Paulo, inclusive, escrevendo sua carta aos Romanos, fala bastante acerca da mesma, que devemos fazer morrer a nossa natureza carnal, não é? Que devemos mortificar a nossa carne. Então, Romanos traz muito essa palavra sarx para falar da carne. E o que Paulo então quis dizer com isso? Simples, né? Não há nenhum cavalo de batalha, não existe nenhuma complexidade em entender essa expressão, apesar de parecer uma expressão bastante dura. O que Paulo estava fazendo era, como apóstolo, como um homem de autoridade, com autoridade dada por Deus, Paulo estava simplesmente aplicando uma disciplina naquele homem, para que aquele homem encontrasse a misericórdia de Deus. Tanto é que na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, Paulo fala acerca desse homem e diz que o tal deveria voltar já à comunhão. Então a comunhão era algo que aquele homem poderia mais na frente passar a ter de novo com o Senhor Jesus. Então não devemos entender essa passagem como uma passagem que Paulo está condenando um homem, que Paulo está jogando um homem, como muitos já vi falando, Paulo deu nas mãos de Satanás para Satanás levá-lo para o inferno. Não é isso que o texto diz. O texto diz: entregue na mão de Satanás, porque Satanás é o príncipe deste mundo. Satanás, ele faz com que as pessoas sofram, com que as pessoas padeçam, não é? Satanás não é bom, Satanás é mau, é cruel, e ele faz de tudo para poder levar as pessoas para o inferno, e consequentemente Paulo vê nisso, nessa ação, que inclusive é uma palavra que Paulo usa bem sinagogal. O que é uma palavra sinagogal? Uma palavra usada no linguajar da sinagoga, até porque Paulo foi um fariseu, e ele conhecia bem a linguagem sinagogal, a linguagem dos fariseus, a linguagem da religião judaica. E essa palavra, entregue a Satanás, era exatamente uma palavra que era usada na linguagem sinagogal, das sinagogas, para falar de pessoas que eram retiradas da comunhão com a sinagoga, para essas pessoas passarem uma disciplina a fim de que se arrependessem dos seus pecados. É isso que é exatamente a destruição da carne. Carne, natureza pecaminosa. Destruição do que? Da natureza pecaminosa. Por meio de quê? Por meio do arrependimento. Por meio dos sofrimentos impostos por Satanás. Ou seja, na verdade, Paulo estava tirando aquele homem por um ato de misericórdia para com a igreja de Cristo, que é um corpo. E se tiver alguma parte doente, a igreja irá sofrer. Então Paulo estava separando aquele homem do corpo momentaneamente, porque veja que há uma luz no final do túnel, há uma palavra de misericórdia e há uma palavra salvífica no texto que nós estamos analisando. Vejam que Paulo diz: a fim de que o mesmo seja salvo no dia do Senhor, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A palavra espírito no hebraico, temos a palavra ruach no hebraico, e no grego nós temos a palavra pneuma. Essas palavras, a palavra ruach no hebraico e a palavra pneuma no grego, elas são bastante polissêmicas, ou seja, tem muitos significados, não é? Não podemos ficar apenas em um único significado. E um bom dicionário em inglês, da versão autorizada da Bíblia inglesa, né, que tem um dicionário da versão autorizada da Bíblia inglesa, esse dicionário, ele descreve também a palavra pneuma, não só se referindo a espírito como algo imaterial, ou a vento, ou a fôlego, ou a movimento. Não.
essa palavra também pode significar a própria pessoa, o próprio ser humano, ou seja, o próprio homem. Então Paulo está dizendo o seguinte: ele vai estar momentaneamente separado da comunhão, ele vai estar debaixo desse jugo mundano, que o mundo jaz no maligno, e o maligno é um dos nomes bíblicos para Satanás, e esse homem, então, ele vai refletir, se arrepender, e o espírito dele será salvo, ou seja, a pessoa dele encontrará a salvação. Tanto é que lá na segunda carta, isso se comprova, porque Paulo pede para que coloquem o tal homem em comunhão com a igreja, porque a prova, a disciplina, né, desse homem já tinha passado. E ele deveria voltar à comunhão, porque a disciplina não visa matar nem destruir. A disciplina, ela visa nos restabelecer e visa nos endireitar, a fim de que possamos trilhar o caminho certo, o caminho do nosso Deus, o caminho do Senhor. Então, para você que não entendia aí esta passagem de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, está aí uma explicação para você guardar no seu coração, ver e rever esse vídeo todas as vezes que você quiser ver. E se você tem alguém que não está inscrito no canal e achou interessante, passe esse vídeo à frente para que outros vejam também a explicação simples, objetiva, sem nenhum rodeio, né, que eu estou dando aqui no canal do Pastor Ricardo de Oliveira, a fim de que você possa entender esta passagem que muitos fazem um cavalo de batalha e colocam-na como um grande fator de complexidade, né, que nós aí podemos, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele não somos nada, elucidar para você ter um entendimento, a fim de você poder compreender esta grande passagem, essa grande verdade contida na mesma, ok? Então, se você gostou, eu sempre vou falar aqui nos vídeos, dá aí o seu joinha, né? Dá aí o seu joinha, dá aí o seu like no joinha, né? Diz que gostou, compartilhe e peço você ore, participe e divulgue o nosso canal. Passe para outras pessoas o link em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, fale, porque a divulgação é muito importante no nosso trabalho. Queremos alcançar o maior número possível de pessoas. Teve até um irmão que falou: olha, o seu canal vai atingir 1 milhão de inscritos. Eu falei: glória a Deus, eu recebo em nome de Jesus. Então vamos orar para que isso aconteça, que de 1 milhão vira 2, 3 e quem sabe não vamos alcançar aí lugares que nem sequer imaginamos um dia chegar ao pisar com a planta dos nossos pés. Então, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que em tudo você possa ser bem-sucedido e que a graça de Deus e o amor do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço. Shalom.